terceira parte da nossa pregação, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 18 diz assim: eles se desviaram da verdade, ou seja, Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu e com isso corromperam a fé de alguns. Tem pessoas, olha, aqui no caso de Himeneu e Fileto, o que eles fizeram? Eles pregaram que a ressurreição já havia acontecido. E esse tipo de pregação, esse tipo de ensinamento fez com que muitas pessoas, ou seja, algumas pessoas, acabassem se desviando da fé. Acabassem se desviando da verdade. Quando falamos da igreja, né, quando falamos do ser humano, nós sabemos que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se deixarem ser levadas. O próprio Deus disse que o povo erra por faltar conhecimento. Quem tem conhecimento da verdade não é manipulado, não se deixa ser enganado. Mas nem todo mundo busca o conhecimento. Tem gente que gosta das coisas fáceis, coisas já prontas. Tem gente que gosta muito, né? Se a gente for falar no sentido, sair um pouco desse contexto bíblico e irmos para o nosso contexto mesmo do dia a dia. Para quem gosta mesmo, tem gente que gosta de comida fácil, de comida fáceis. Então, quanto mais fácil for para ele, melhor é. E tem gente que quando a gente olha para a palavra, tem gente que quer encontrar as coisas prontas. Quer chegar na igreja, encontrar a mensagem bem interpretada, bem esmiuçada, pronto. Aí você entrega a mensagem, a pessoa ainda não a recebe. Então algumas pessoas se deixam ser manipuladas. Mas quem tem o conhecimento da verdade, quem busca o conhecimento de Deus, não se deixa ser enganado. Então Paulo ele aqui menciona, dizendo que eles se desviaram da verdade. E tem muita gente, irmãos, que infelizmente está no nosso meio, que se desviaram da verdade. E ao se desviarem da verdade, vem com falsas pregações, falsas revelações, falsas mensagens. Usam muitas vezes até o nome do próprio Deus. E isso tem iludido a muita gente. Então eu vejo aqui Paulo, na verdade, eu vejo Paulo aqui se levantando, né, para debater mesmo, para, como eu posso dizer, para debater, não, para confrontar essas falsas pregações. E hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos bater de frente, confrontar essas falsas pregações, falsos ensinamentos. Pessoas que muitas vezes usam porque tem um anel no dedo, muitas vezes porque tem um carro, porque tem uma certa influência, então acaba manipulando pessoas com falsas pregações. E é necessário que nós façamos como Paulo, né? A gente venha bater de frente mesmo. Então Paulo vai e orienta Timóteo, né? Mostrando a atitude de Himeneu e Fileto. O verso 19 diz: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Glória a Deus. E autenticado com esse selo. Veja o selo qual é. O Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós olhamos em meio a tudo isso aí, Paulo vem e diz claramente, contudo, ou seja, mesmo com essas falsas pregações, mesmo com esses falsos mestres, mesmo com esse tipo de conversações, com tudo isso, Paulo está dizendo assim, ainda que haja pessoas que vivam desta maneira, com falsas pregações, pessoas que já se desviaram da verdade. Aí Paulo diz claramente, contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E autenticado com esse selo, o Senhor conhece os seus. Então Deus conhece os seus. Deus conhece, Deus sabe aqueles que realmente, né, estão ali, que servem ao reino, que realmente estão ali para fazer a obra do Senhor, que realmente estão ali para fazer do jeito que Deus tem estabelecido, e Deus sabe quem não está para isso. O fato de Paulo orientar Timóteo, né, que Timóteo ele continuasse a lembrar as orientações aos obreiros, aos demais obreiros, né? Paulo estava deixando claro o seguinte, olha, orienta os obreiros,
que eles tenham cuidado com Himeneu e Fileto. Eles estão com as pregações aí erradas. Eles estão com mensagem, com conversas, então orienta eles para que eles não entrem por esse caminho. E mesmo assim, em meio a tudo isso, Deus conhece os que são dele. Deus conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome de Deus precisa abrir mão da injustiça, precisa abrir mão do pecado. Não dá para viver pecando e dizer que é servo de Deus. Quem diz que serve ao Senhor, quem professa a fé no Senhor, precisa abandonar o pecado para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então que Deus nesta noite continue te abençoando, continue te edificando. A gente vê como é importante a gente estar preparado aí para nós estarmos fazendo a obra de Deus. Essa mensagem, né, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, ela serve para os nossos dias. Quando eu olho para essa carta, né, quando eu olho aqui para esses versículos que eu acabei de ler, estamos aí, foi dividido em algumas partes os vídeos. Paulo faz questão de que Timóteo continuasse sempre lembrando, sempre orientando eles, né, lembrando sempre a eles, né, o que é o certo a fazer, o que o verdadeiro obreiro do Senhor, que o obreiro deve se apresentar a Deus, né, de forma que não tenha o que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.